maharani kamitsu marimasu. Kamorogi kamoro mino mikoto mochite. Some miyoya kamu izanagino mikoto. Sokoshino himokano tachi hanano. Odono ahagi harani. Misogi hara itamo tokini narimasero. Harai dono o kamitachi moro moro no. Magagoto sumike gareo. Harai tamai kiyome tamai tomo sukoto no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no kamitachi tomoni. Ameno kuchiko mano mimi furita tete. Hikoshime seto kashikomi momaosu. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Meishia no mikami mamori tamae saki hae tamae. Meishia no mikami mamori tamae saki hae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. Kudai kokuten, mamori tamae saki hae tamae. Miro kudai kokuten, mamori tamae saki hae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. Boa tarde a todos. Hoje o ensinamento: aprender o princípio da felicidade e obter a eterna paz de espírito.
As pessoas comuns conhecem apenas o mundo material, não sabendo da existência do plano espiritual. Devem saber, no entanto, que planejar a vida tomando-se por objeto apenas o mundo físico é uma ideia estúpida e infeliz. Portanto, somente aqueles que conhecem e acreditam nos fenômenos espirituais podem tornar-se eternamente venturosos. Nesse sentido, enquanto tiver vida, o homem deve praticar o bem e somar virtudes, preparando-se assim para o pós-morte. Desde a antiguidade, fala-se em paz de espírito. No entanto, costumam alegar que a paz de espírito é um estado que se desfruta apenas durante o tempo de vida. Ao meu ver, pensando dessa forma, o ser humano não poderá satisfazer-se do fundo do coração. A verdadeira tranquilidade espiritual deve se fazer presente também após a morte e continuar para todo sempre. Sendo assim, surge essa questão: é possível alcançar a eterna paz de espírito? Respondo que sim, com toda convicção. Isso se torna possível quando se tem conhecimento da existência do mundo após a morte. Logicamente, trata-se do mundo para o qual infalivelmente partiremos um dia. Este mundo em que respiramos é o único que foi atribuído ao homem. Não há razão de existir outro além deste. Creem piamente as pessoas em geral. Puro engano. Existe sim outro mundo que é desconhecido. O homem, portanto, parte deste mundo para o mundo da pós-morte, ou seja, o mundo espiritual, e deste torna a nascer no mundo material. Assim, alternadamente, há um vai-vem eterno para ambos os mundos. O problema, no entanto, é que o mundo espiritual não pode ser percebido pelos 5 sentidos do homem. Por ser semelhante ao nada, é difícil acreditar na sua existência. Contudo, se por algum meio as pessoas pudessem ter o seu domínio, elas não poderiam deixar de acreditar na sua existência. Mediante a leitura de minhas experiências, nas quais pude me certificar da existência do espírito e do mundo espiritual, qualquer um poderá, até certo ponto, acreditar na existência dos mesmos. Não há dúvida de que, à medida que a pessoa for conhecendo a esse respeito, ela irá alcançar a perfeita paz de espírito. Quem está com paz de espírito? Né? Atingir esse estágio de paz de espírito talvez seja dos grandes objetivos do ser humano, né? Tanto na matéria quanto numa parte espiritual, né? Você saber que você está fazendo tudo de acordo com o que meu sistema está orientando, e saber que você está em boas mãos e algo vai acontecer, né? Só que nas purificações, muitas pessoas, como o sistema coloca aqui, ela pode dizer que acredita no mundo espiritual, mas muitas pessoas acham que não acreditam no mundo espiritual, não. Elas se esquecem da lei da causa e efeito. Elas se esquecem que você vai ter que pagar pelas suas dívidas, pelas coisas que você andou fazendo, falando, agindo. É inevitável, não tem como você fugir disso, né? E uma coisa que é interessante, ontem eu recebi um vídeo e compartilhei, que é um vídeo até interessante, é meio satírico, mas interessante, onde uma pessoa está no telefone, na cama, se queixando. A pessoa perguntou: como é que você está? Eu estou muito mal, minha vida dá tudo errado na minha vida, estou sofrendo, nada dá certo, não aguento mais, estou com depressão, eu devo ter algum espírito obsessor em cima de mim, muita coisa e tal. Nisso abaixa o espírito obsessor do lado. Fala assim: oi fulano, eu vim aqui levar um papo com você, né? Eu falei assim: obsessor, por que você me persegue tanto? Eu te matei em outra vida, eu te fiz alguma coisa? Não, isso é uma outra história. Mas você acabou com a minha família, me fez sofrer e tudo mais. Mas isso aí deixa pra lá. Praticamente ele fez o seguinte comentário: é o seguinte, você fica dizendo para todo mundo que é obsessor, que está acabando com sua vida, que estou isso, aquilo outro. Fala assim: eu até quero acabar com a sua vida, eu quero me vingar de você, mas você não deixa. Você já acorda de manhã brigando com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, reclamando, laburiando, xingando Deus e o mundo, e você vem dizer que a culpa é minha. Eu quero cumprir a minha missão e eu não posso, porque você não permite. Será que não dá para você dar um tempo, mudar de vida, sabe? Para eu poder obsediar você de vez em quando? Porque está ficando chato, né?
Eu falei, eu cheguei até o cúmulo de fazer uma oração para o Espírito de luz, para ele poder te ajudar, para eu poder obsediar você. Pare de me acusar daquilo que você mesmo faz. Né? Então, muitas vezes, nós, nessa linha de querer justificar os nossos problemas, nós colocamos a culpa em entidades outras para poder ter uma desculpa. Minha vida está tudo errado. A culpa é o negativo que está atuando. Né? Ninguém gosta de mim. É o negativo que está atuando. É o mal que está querendo dividir. É o mal, tudo é terceiros. E nós não somos nada. Então esse vídeo é um vídeo meio satírico, meio cômico, mas ele é uma verdade. É uma grande verdade. Né? Transferir responsabilidades. Né? Ontem eu estava conversando com o pessoal da Argentina, estava dando aula para eles sobre isso, falando sobre isso. Eles estavam perguntando qual que é o que é ser um membro, um verdadeiro membro de Meixo Sama. Então nós estávamos conversando sobre vários assuntos, sobre várias situações, sobre a postura, sobre o sentimento, sobre como tem que agir, como não tem que agir, como tem que... várias coisas. É o tijolinho, né? Tá pesadinho? Ó, o seu Jorge, dona Suzana, chegou a encomenda. É para mim. Né? É tapioca. Né? Aí, eles perguntando o que é ser messiano, o que é ser membro messiano, qual é a missão? Então nós fomos discorrendo em cima de ensinamentos, mostrando como tem que ser a postura, que nós não precisamos ficar repetindo mantras, doutrinas e tudo mais para dizer que é messiânico, é a sua postura que vai mostrar quem você é e tudo mais tal. E como tem pessoas que diariamente, que toda semana vão lá assistir as aulas que eu estou dando, e não são membros ainda, eles querem receber o Ricardo e perguntaram qual é a prática que eu daria para que eles fizessem no lar, para se preparar para poder receber o Ricardo. Aí eu dei 3 coisas para ele. Primeira coisa, servir. E depois, não julgar. Né? Aí, conversando, eu falei, sirva, enxergue, quando as pessoas na sua casa começarem a criticar, a reclamarem das coisas, você tente enxergar o que Deus quer te mostrar através desse acontecimento negativo que está acontecendo, dessa purificação, vamos colocar assim. Que você tem que ser treinado para enxergar aquilo que ninguém vê. E quando acontecer alguma coisa boa também, tente enxergar o que Deus, o que vocês fizeram para ter esse mérito de receber essas graças. Não veja apenas, não seja apenas emocional. Tem também ter o lado racional para você tentar entender o que nós fizemos para poder merecer essa graça. Ou o que nós estamos fazendo para merecer tanto sofrimento, tanta purificação. Buscar essas respostas. Então eu falei, e somando tudo isso a isso, não julgar, não criticar e não lamuriar. 3 coisinhas bem simples. Né? Bem simples. Isso é a prática que eu dei como treinamento para que nós mesmos possamos crescer. Eu até falei assim, eles falaram assim, obrigado pela aula que o senhor nos deu. Eu falei, não, nas aulas que eu dou, eu aprendo mais do que vocês. Porque o que eu falo para vocês é coisa que eu também tenho que ouvir e praticar. Porque a maior dificuldade que nós temos para alcançar essa paz de espírito é o quê? É você se vigiar. Ué. Em uma questão de segundos, você entra num estado de fúria. Hoje vai ser um dia bom, um dia legal, eu vou fazer muita coisa boa. De repente, uma coisinha tira você do sério e você solta uma estocada, dá uma chicotada em alguém. Aí você fala assim, puta, já falei. Né? Então, é uma luta constante, mas tem que ser sempre repetida, para que a gente orar e vigiar. Tem que estar sempre repetindo, não julgar, não criticar e não lamuriar, para que a gente possa merecer realmente, tá tranquilo. Porque, veja bem, pessoas podem nos atacar, isso acontece, não é? Quem ataca usando uma mentira, de quem que a quem cabe o ônus da prova? A quem acusa, não é?
Se você está tranquilo, não tem o que me preocupar. Se alguém está me criticando, me atacando, o problema é de quem está atacando. E se alguém acreditar nele e fica com raiva de mim, por tabela, problema de quem está sendo atacado também, está acreditando em quem está mentindo. Eu tenho que deitar no travesseiro com tranquilidade. Falar assim, eu não falei, eu não fiz, eu não ataquei. Falaram que eu fiz isso, acreditou? Então segue ele. Abraçou o capeta? Sai para dançar. Agora, eu não posso perder meu sono, perder minha tranquilidade por críticas, ataques, não é? Eu não posso perder. Porque senão eu vou estar fazendo, aí sim, eu vou estar fazendo o jogo do mal. Aí, eu consegui tirar ele do eixo, consegui tirar do sério. Tá vendo? Tá com raiva, consegui. É assim mesmo. Então eu tenho que entrar numa sintonia mais elevada para não estar nessa vibração. É duro porque você vai ver às vezes pessoas sofrendo porque ouviu alguém falar que disse que eu falei ou alguém falou tal coisa. E a pessoa vai se lascar toda, fica sofrendo. Deixa ela perder o sono então. Quem já te conhece sabe do que você é capaz, não é? Então sabe que se você tem uma palavra, você vai até o fim. Estávamos falando agora há pouco. Ontem eu compartilhei algumas coisas no Facebook, meio nostálgicas, lembrando o tempo do grupo de jovens que nós dedicávamos. E nessa busca de querer aprender muita coisa, nós ouvimos muito Legião Urbana, uma música chamada O Tempo Perdido, né? E que nós na época não tínhamos tempo a perder, sabe? Não tínhamos tempo a perder, então nós não estávamos preocupados com cargo, com posição, com cadeira, com título, com nada. A gente dedicava com um amor descomunal e tínhamos um espírito de busca alucinante, porque nós queríamos aprender. Então nós tínhamos que fazer difusão externa todo domingo, na hora do almoço, bater de porta em porta oferecendo jorei, e eu ia com uma raiva danada fazer, né? Porque tem uma coisa que eu aprendi nesses 31 anos de membro. Eu sempre fui muito questionador. Eu sempre fui muito bocudo na época dos jovens. Os marinheiros devem lembrar um pouquinho, né? Mas assim, que ele é da mesma época, né? Do grupo de jovens. Eu era muito, eu questionava, só que tinha uma coisa que eu fazia. Eu fazia. Eu questionava, mas eu fazia. Eu brigava, mas eu fazia. Eu discordava, mas eu fazia. Porque eu tinha um Gá forte, mas eu também tinha Sunal, que é obediência sem Gá. Né? Sunal. Então, nessas situações todas, quantas e quantas vezes eu discuti com o ministro, eu pegava o grupo de jovens, todo mundo virado no giraia, não concordamos, mas vamos fazer. E fazíamos, e bem feito. E não era de qualquer jeito não, ou fazer de arrogante ou com tromba não. Nós fazíamos porque nós sentimos que tínhamos que fazer. Graças a essa obediência, eu aprendi. E muitas vezes nós estávamos errados, porque nós agíamos com o quê? Pelo furor, pelo impulso do jovem. E nós estávamos errados. Graças a essa obediência, nós fizemos. Agora é muita estupidez alguém questionar, boquejar, não concordar. Isso eu não faço. Fulano, ele que se lasque. Isso é burrice diplomada, né? Isso não é. Isso eu aprendi quando eu tinha 19, 20 anos. Hoje, com 50, não, 49, eu não posso cometer os mesmos erros, né? Porque eu aprendi. Quando estávamos ligados, por exemplo, no Luz do Oriente, nós ficamos 3 anos ligados no Luz do Oriente. Houve vários depois de sabores lá, não foi? O pessoal não queria que eu saísse de lá. E eu falei, não, ainda não é hora. 3 anos. 3 anos eu tendo aula toda semana com o reverendo, e ia ter aula com o reverendo, e nego me sacaneava, e eu ia para aprender. Eu não estava preocupado com o que estavam fazendo, me atacando. Eu queria aprender e sair de lá na boa. Porque eu aprendi a ter tolerância. Eu falei que esse ensinamento, ampla tolerância, acho que eu li umas 1000 vezes para poder entendê-lo. Então hoje eu posso dizer, preocupação, claro que nós temos, né? Mas eu já falei sempre, a minha fé, ela não pode ser menor do que as minhas preocupações. Eu tenho que ter 51% de fé e posso ter 49% de preocupação. A minha fé tem sempre que ser maior, né?
Então isso me dá o quê? Tranquilidade. Porque eu sei que eu estou sendo muito bem cuidado por Deus. E isso me dá tranquilidade. Porque sei que no momento certo as coisas vêm, no momento certo a coisa acontece. Hoje não tem aqui, amanhã terá. As graças que estão acontecendo desses últimos dias, desse mês de junho, são uma prova viva do que nós estamos no caminho certo. Basta termos paciência, né? Por isso que não dá para questionar, né? Nós temos que tentar enxergar tudo à vontade de Deus. Temos que enxergar em qualquer situação sempre a vontade de Deus. Nunca podemos agir ou pensar e levar para o lado pessoal. Se você leva pelo lado pessoal, você sofre, você sucumbe e você vira mais um na multidão. Nós temos que enxergar sempre o que Deus quer nos mostrar. O que eu tenho que aprender com essa situação? O que eu estou errando? Eu não tenho que preocupar se é fulano, beltrano, ciclano. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que melhorar? Se eu não estou bem hoje, estou vivendo um tipo de situação, seja problema, purificação, sofrimento, não importa, é porque a minha afinidade espiritual está atraindo isso. Eu tenho que me qualificar, me elevar espiritualmente para sair desse nível vibracional e passar para um outro plano, para um outro nível. É lógico que eu estou em outro nível também, eu vou encontrar situações diferentes, dificuldades diferentes, mas eu também vou ter um outro nível de compreensão. Talvez se eu tivesse hoje, se eu tivesse há 30 anos atrás, a compreensão que eu tenho hoje, muitos caminhos que eu segui, talvez eu não tivesse seguido. Mas também eu não teria a experiência que eu tenho hoje. Né? Porque tudo é um crescimento, tudo é evolutivo. Quando eu falei numa aula passada, retrasada, quando eu estive lá em Tocantins, de uma aula de uma árvore que eu tive com o seu Daniel, a peca, não sai da minha cabeça essa árvore. É uma árvore danadinha lá. Diz ele que a qualidade dela é igual ao mogno, né? E ela é valiosa se ela crescer reta. Então, conforme ela vai crescendo, os galhos que vão saindo têm que ser cortados para manter ela reta. E ela fica muito mais valiosa, né? Alta. Ela fica... Não, mas você vai podando e ela vai, né? Aí assim, mas ela vai crescendo reto. Depois de certa altura, ela vai ter a copa dela normal. Mas o importante é ela crescer reta, sem ser torta. Porque os galhos mais baixos também vão ficando grossão e vão, né? Vai deformando. Então, ela tem que crescer reta. A nossa vida, se você comparar, que eu estou repetindo sempre, que a natureza ensina, é mais ou menos como a peca. Todos nós somos pessoas valiosas. Mas algumas pessoas não se valorizam e preferem ser tábua de construção. Como é que chama aquelas tábuas que faz para poder apoiar, fazer laje? Não, aquelas tábuas, aquelas madeira, aquele escoramento lá. É a madeira mais fuleira que tem, né? Muitos de nós preferem ser aquelas madeiras mais fuleiras que tem. Não, é madeira mesmo, é eucalipto, né? Para fazer laje, né? Pontalete. Preferimos ser muitas vezes as madeiras mais fuleiras do mundo, só que nós podemos ser mais do que isso. Esses galhos que surgem às vezes na nossa vida podem ser os nossos apegos, as nossas neuras, as nossas várias situações, e a gente não abre mão, porque a hora que cortar dói, né? Dói, mas cicatriza. Ela vai cicatrizar. Então nós temos que entender que nesse crescimento nosso, nós vamos passar por várias etapas onde alguns galhos terão que ser cortados, para que a gente mantenha a nossa retidão. Por apego ou por um falso bem, a gente preserva. Por quê? E se fazer falta? E se alguém precisar? Mas como é que eu vou cortar? Vai doer, né? Então você prefere crescer pouco e cheio de galho, e você não pode muito andar muito bem, se locomover muito bem. Por quê? Porque você não se permitiu. E depois de velho, não dá mais para podar, né? Então nós temos que, dia a dia, evolutivamente, passar por esse processo de renunciar, de deixar ser cortado. E quem corta é Deus. Deixa que Deus, permita que Deus forme você.
Mas a gente não deixa. Nós preferimos abraçar o mundo, os problemas de todo mundo e carregar um monte de neura e às vezes transferir culpas. Não. Então essa peca foi muito interessante observar. E eu vi várias pequenininhas, grandona, um monte de coisa e tal. Eu falei assim, tá vendo essa aqui, ó, faz um ano que eu não venho aqui, o Sr. Daniel falando. Tem que cortar para ela poder crescer reta e ela vai ficar muito vigorosa e valiosa. Então, se Deus está te treinando, se Deus está te aperfeiçoando, agradeça. Algumas purificações que surgem no nosso crescimento fazem parte. Então é para te formar, porque lá na frente você vai precisar de tudo que você está passando agora. Então, ao invés de lamuriar, agradeça. Ao invés de criticar A, B ou C, agradeça. Ao invés de julgar que está certo ou quem está errado, faça. Faça a diferença. Né? Eu lembro, até um ministro amigo meu postou ontem, falou assim, Dodival, realmente bons tempos aqueles, sinto muita falta. Porque muitas pessoas desse grupo que nós tínhamos, hoje são ministros, mas se desviaram do caminho. As pecas, os galhos das pecas foram ficando maiores do que ele mesmo. Desviaram da verdade que nós tanto sonhávamos criar. Né? Mas outros não, se mantiveram firmes. Né? Com ou sem título, porque para nós isso não era importante. O importante era fazer bem feito. E nós tínhamos um espírito de busca alucinado. Nós queríamos aprender de qualquer jeito. Para quê? Porque nós queríamos chegar na frente do altar e olhar em Meixo-sama e falar, estamos aqui, pode contar com a gente. Né? Então, existia um espírito de corpo muito forte. Um queria aprender com o outro, o que está fazendo de bom, o que estamos fazendo de bom. Então, existia muito isso. Né? Lógico, o tempo passa. Lá se vão 24, 26 anos por aí. Né? Então, muita coisa aconteceu nessa época toda. Cada vez mais o materialismo vai tomando conta do nosso dia a dia. Naquela época não tinha celular. E quando tinha aquele tijolão da bexiga, ela pesava uns 2 quilos, tinha que andar com ele carregando, né? Bitelo. Não tinha internet. Era tudo no telefone, ou era tudo cara a cara, né? Então hoje ficou todo mundo é corajoso pelo um celular, né? Todo mundo é corajoso para dar uma mensagem, para postar alguma coisa. Só tem machão e gente briosa pela internet. Mas cara a cara não tem um macho. Né? Cara a cara não tem um que se mostra. Pode reparar, ué. Né? Então, nesse processo todo evolutivo, muita coisa ganhamos em tecnologia, mas se perdeu muita coisa que é o quê? Que é esse espírito de grupo. Eu estava vendo agora há pouco uma entrevista do Mário Sérgio Cortella, que ele é um filósofo, muito inteligente. Ele estava falando da pamonhanização e miogização. Ele estava contando da pamonha. Quando foi criada a pamonha inicialmente foi feita com outro propósito. Como demorar para fazer, tem que moer o milho, tem que ralar e tal, muita coisa e tal, era para as pessoas ficarem mais próximas, mais juntas, conviverem mais juntos, com mais tempo para conversar, para trocar ideia. Conforme as coisas foram se modificando, a correria foi sendo maior, o relacionamento deixou de ser via pamonha, passou a ser via miojo, que é tudo rápido demais, né? Muito rápido. Vamos logo, acabou. Então, não há mais o convívio. É bem interessante, né? Hã? Então, não há mais esse espírito, vamos dizer assim, né? Então, para nós buscarmos realmente essa paz de espírito, cumprir a nossa missão enquanto vivos, talvez seja a parte mais difícil, né? Porque nós temos a parte emocional. É igual um bom dia que eu coloquei ontem sobre as emoções. A pessoa falou, mas é errado agir com o coração. Eu falei, muitas vezes é. Se você não está bem, se você não está abalado emocionalmente, você vai agir pelo lado emocional. Eu agi com o meu coração. Aí você faz burrada. Fez a burrada,
depois vem a razão, o que você faz? Vem o arrependimento. Né? Então é melhor agir com a razão. Oi, tem equilíbrio. Tem equilíbrio. Né? Estava vendo agora há pouco também uma pessoa mandou uma mensagem para mim há um tempo atrás, falando sobre paixão. Ai, que eu não vivo sem a pessoa, vou morrer se não quer, já fiz de tudo, e meu Deus, o que vai ser da minha vida, bababá, bababá. Isso é paixão, cara. Vai se matar, vai se enforcar, que a pessoa não quer? Né? Aí é emoção. Pô, usa a cabeça, pensa. Aí quando pensa, fala assim, realmente não valia a pena, né? Mas, nessas situações, às vezes, quando você está pelo lado emocional, o que acontece? Homem, mais ou menos, mas mulher é muito assim, não é? É mais passional. Mas se contar algumas amigas, você tem que ir lá, vai lá, não é? Não é assim? Você devia ir, ó, deu bola, ó, não ligou, aí, tá com outra, aí, tá com... Não é assim? Cria-se um inferno. E às vezes algumas são mais, não quer o seu bem, ela tem ciúme de você, do seu, da sua vida, ela quer ter a tua vida. E você, com o coração em frangalhos, se escancara. O homem já não age muito assim. Né? Talvez se o homem tivesse um pouco mais da emoção da mulher, e a mulher tivesse, às vezes, em algumas situações, um pouco mais da razão, em algumas situações, fica mais fácil. Mas em muitas situações o homem é passional demais também, faz um monte de burrada. Em outras tem mulheres que são muito racionais. E falta um pouco. Então, tudo é equilíbrio, é isonomia. Tem que haver equilíbrio em tudo. Né? Então, muitas vezes nós atendemos pessoas que sofrem sem motivo algum. E elas criam o inferno. Como eu falei agora há pouco, elas criam, inventam que está sendo obsediada, tem algum obsessor atacando, e não é ela mesma. Ela mesma cria inferno na casa dela, ela mesma cria perseguição, ela mesma se coloca em depressão, ela mesma se coloca em pânico, ela mesma se acha a pessoa mais solitária do mundo, ela mesma se acha a pessoa mais egoísta do mundo, ela mesma se acha tudo. É ela. E ela quer se matar. Né? Ela é a obsessora dela mesmo. Aí os cramunhão ficam do lado dele e falam assim, bicho, eu não fiz nada, cara, eu quero fazer, mas você não deixa. Né? Não é? Uma vez um reverendo Moriama, que foi meu chefe, ele dizia, eu fui fazer uma palestra na igreja, eu sempre mostrar minha palestra para ele para ver o que ele achava, né? Aí eu coloquei o negócio do negativo, ele brabo, deu um tapa na mesa, tudo vocês têm mania de dizer que é o negativo. Muitas vezes são vocês mesmos que criam o negativo, que são negativos. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Essa paz de espírito que o meu Sama fala, muitas vezes nós não permitimos ter. Nós não nos permitimos ser felizes, mesmo com pouco. Mesmo com pouco. Nós não nos permitimos usufruir do mínimo que nós temos, porque nós achamos que não é nada. Mas o mesmo mínimo que nós temos é muito perante alguns. E dentro dessa linha da espiritualidade, do mérito, hoje eu posso dormir em nível de inferno, mas eu posso acordar amanhã em nível de paraíso. O que eu tenho que manter é sempre meu coração linkado com Deus. Eu não posso permitir que ele seja contaminado, ou que seja empedrado, ou que seja emparedado. Porque eu nunca vou ter paz de espírito assim. Não adianta, aqui que estava falando, a dedicação, por exemplo, aquilo que você estava lendo, a alegria, o tempo e a ordem, o ensinamento do meu Sama. O meu Sama dedicava por alegria, por hobby. Eu estou colocando nos cultos agora da saúde, prosperidade antepassado, poucos ensinamentos, estou colocando reminiscências do meu Sama. Para as pessoas entenderem o espírito com que o meu Sama dedicava, o espírito com que o meu Sama servia. Né? Para ver, e todos, hoje eu reli, acho que eu li 2 volumes de reminiscências para poder montar os cursos. Ele fala em quase todos. Meixo Sama detestava a fofoca, Meixo Sama detestava a lamúria. Né? E dava bronca quando alguém via, tipo assim, se eu vou relatar uma purificação, um problema, é uma coisa. Ó, Meixo Sama, eu estou passando por um problema assim, assim, assado. Isso não é lamúria, você está relatando o que você está vivendo. Não gosta de ficar, ai minha vida, não nada vai dar certo,
já conversei com o Meixo Sama, já conversei com fulano, nada dá certo, acho que eu vou ler carta, acho que eu vou bater um tambatuque, fazer qualquer coisa, para tentar achar uma resposta. Eu quero atalhos. Eu quero atalhos. Né? Então, essa lamúria que o Meixo Sama fala. Porque todos nós passamos por purificações e precisamos de orientação. Para poder o quê? Mudar de nível, melhorar, aprimorar. É diferente de lamúria. Tem uma passagem do Meixo Sama que ele repreendeu um dedicante porque ele dava muito valor a pedidos de graça, que vinham por telegramas ou por carta. Né? Então, ele sempre dizia assim, que se veio um telegrama, fulano, a pessoa está com purificação, a pessoa que atendeu ou que recebeu, levava pessoalmente para Meixo Sama. Meixo Sama, você quer um pedido de pessoa? O que aconteceu com ela? O que ela está passando? Você conversou com ela? Ele quer saber os detalhes. Ele não admitia que eu a recebi aqui. Ô, Mônica, você leva lá para Meixo Sama para mim? Aí perguntar para a Mônica, Mônica, o que é isso aqui? Ah, não sei, foi o fulano que mandou para mim. Ele chamava a pessoa lá e dava bronca. Tem que respeitar um pedido de graça das pessoas. Tem que respeitar. Por isso, quando se coloca um pedido aqui no altar, não é qualquer coisinha, não é colocar só um papelzinho aqui no altar, não. Não é qualquer coisinha. Né? Quando nós escrevemos um pedido, colocamos aqui, entenda, você está relatando a Meixo Sama a sua situação. Você está colocando nas mãos dele uma situação. Não significa que você, Meixo, tá aí, se vira, que eu vou curtir. Não. Você comunicou, mas faça. Meixo Sama, está aqui. Comuniquei. Eu vou continuar dedicando e aguardando uma resposta. Né? É assim que tem que ser. Não adianta a pessoa vir e nós termos respostas prontas. Ah, eu estou sofrendo isso, estou purificando tal, isso. Antepassado. Antepassado seu, que está te cobrando, está lascado, tem que fazer. Ah, estou sofrendo isso assim. Como é que está a sua gratidão, seu donativo? Não está fazendo, é por isso. Sabe, tudo você tem uma resposta pronta. E a pessoa, em vez de você pegar a pessoa e fazer com que ela se eleve, ela cai mais ainda. Porque ela se sente impotente. Ela sai com raiva. Porque ela se sente fica numa condição tal que fala assim, cara, aqui eu não sei mais o que fazer. Né? Você se sente impotente. Ou mesmo assim, eu cavei um buraco, me lasquei e não tenho mais como sair dele. Né? Aí a pessoa quer se matar. Né? A gente estava conversando agora há pouco sobre uma ministra que eu tive nos anos 90. A bicha era ruim, era brava. Não é ruim não, brava. Brava. Miss Lourdes. Ela pode estar vendo. Miss Lourdes. Brava. O sobrenome dela era Terror. Era mesmo. Maria Lourdes Guedes Terror. Abranches Guedes Terror. E ela era muito brava. Mas ela me ensinou muita coisa. Lei da ordem. Tudo tinha que passar por ela porque ela queria ver. E ela era professora de português, então ela era crica para dedéu. Né? E um dia, para você ver como as coisas mudam, ela tinha fama de ser carrasca de jovens. E nós fizemos uma festa na igreja, os jovens organizaram, e ela não deu apoio nenhum, foi um fracasso. Aí todo mundo ficou virado no girar de raiva. Aí na segunda-feira, reunião com a ministra. Tinha uma salinha do fundo lá da igreja, entramos lá, fechamos a porta, ela e nós. O couro comeu ali. Foi feio, foi discussão mesmo, mas nunca de ofensa. Ela dizia, a senhora não nos apoia. E tal, pau. Resultado, depois dessa reunião, ela nos respeitou. E depois dessa reunião, foi quando o setor jovem deslanchou. Porque ela nos ajudava, todo culto tinha que ter recado do grupo de jovens. Ela nos apoiou em todos os sentidos. Continuou sendo rigorosa, rígida, mas manteve uma linha, uma coerência. Então, isso é ter Gá, mas usar o Gá para um lado positivo. Em momento algum nós nunca desrespeitamos ela. Nunca desrespeitamos. Brigamos, mas fizemos. Então, às vezes eu vejo membro, ministro, de tromba, de biquinho, de coisa, não gostei, tô magoado, vá pros quintos, meu. Vai crescer na vida. Membro, eu até dou um desconto. Ministro, não.
O ministro é digno de pena quando age assim. Porque não tem nível de compreensão, não tem amor no coração, não tem humildade de querer evoluir como pessoa, como sacerdote. Transfere culpas e responsabilidades onde você que tem que melhorar. Eu sou reverendo, eu posso dizer que a culpa de A, B ou C não, a culpa é minha. Eu tenho que melhorar como sacerdote. Eu tenho que melhorar, ué. Né? Eu não posso transferir, porque se eu transferir responsabilidades, eu não sou digno do come que eu carrego no peito. Ué. Não é? Por isso que eu tenho que cumprir a minha missão. Eu não posso ser tendencioso de A, B, eu não posso gostar mais de um, gostar mais de outro. Eu tenho que ser neutro. Eu estava conversando com a Emma da Argentina ontem, e ela falou, em espanhol dela, eu sei que o senhor falou no congresso que os ministros, o senhor não é amigo de ninguém. Eu coloquei essa colocação, né, que nós não podemos ser amigos. Mas não no sentido de falar, e aí, vamos tomar cerveja? Não é nesse sentido, né? Falei assim, mas por favor, o senhor tem uma amiga aí, pode confiar. Né? Isso eu falei, Emma, é diferente. Né? Você entendeu? Porque senão nós não evoluímos, não crescemos, nós vamos virar uma peca com um monte de galho. Nós temos que ser uma peca, uma árvore reta. Vai ter a copa lá em cima, bonita, mas não podemos crescer enrabichados. Né? É a parte mais difícil. Porque veja, Peixo Sama, ele não tolerava alguns erros. Por isso que é bom ler Reminiscências. Membro não tinha problema. Ele não tolerava erro de ministro. Teve um caso, por exemplo, de um grande problema que aconteceu numa cidade. E o responsável do local foi relatar a Peixo Sama. Falou assim, cadê os ministros envolvidos? Eles estão presentes? Não, não estão. Peixo Sama ficou virado no girai. Eles têm que estar aqui para poder explicar o que aconteceu. Não pode ser omisso. Então, no nosso servir, nós não podemos errar por omissão. E nós não podemos transmitir culpas, responsabilidades. Aquilo que aconteceu com você, no seu trabalho. Mas lembra que você contou? Né? Mas você fez o caminho que é o correto. Vamos colocar assim. Sim. Tô sentindo que eu tô... É. E aí, eu tomei uma atitude. Quando você toma atitude, é só escolhas. Em cima do muro, Deus não atua. Eu não sei que banda você toca. É. Né? Você não atua. Eu falei, quem paga mais? Né? Tomou uma decisão, por isso eu falei ontem na aula também. Quando for tomar alguma decisão, qualquer coisa, ore primeiro. Comunique, me chama, por favor, me instrua, me mostre. Para que ele vá na frente. Né? Quando você está com a justiça é dolorosa. Né? E ela, muitas vezes, ela é amarrada. Ela é travada. Ela é aprisionada para que ela não vingue. Nesse tempo, o que acontece? O mal fica alegre, estou conseguindo vencer. Mas se você escolher o lado da justiça, calma. Amanhã, ou depois, ou mais um pouco, ela vai vencer. Então, você perdeu no primeiro momento, não significa que você foi derrotado. Talvez você recuou um passo para poder avançar vários passos lá na frente. Isso tudo é ensinamento. O duro é você ter paciência de aguentar. E o duro é na hora que você vê algumas coisas acontecerem, você engolir e ter sabedoria de dizer as palavras certas, ou a postura certa. Por isso, nessa hora, a emoção às vezes atrapalha.
Às vezes na hora a emoção atrapalha. Se agir com o coração, você às vezes se lasca. É que nem sempre, reverendo, a gente entende o que passa na cabeça da outra pessoa. Então, por exemplo, é uma guerra lá. E é guerra de titãs. É cara grande brigando com um cara grande e me jogaram no meio do fogo cruzado. E eu fui me fingindo de morta. Fui me fingindo até a hora que eu percebi que eu não dava mais para me fingir de morta, que eu tinha que tomar uma decisão. E eu não pude ficar quieta, porque aquela pessoa que eu falei que não é uma pessoa honesta, estava acabando com um dos donos, assim, coisas pesadíssimas. Mas tem coisas que E aí, não tem como evitar. então, aí aconteceram várias situações que eu tive que ligar para um dos donos, questioná-lo sobre como seria o procedimento internamente, e a gente acabou entrando no assunto e eu tomei a decisão. Falei, olha, está acontecendo isso. E essa pessoa, na hora, até ficou em dúvida. Mas agora ele também ficou contra, entendeu? Se ele está arredio, eu não consegui identificar se ele está arredio comigo ou se o que está caindo sobre ele é muito pesado, né? E agora ele está atirando para todos os lados. Às vezes, se coloca numa posição dentro de uma escala. Um ataque, quando você ataca o cabeça, ou os cabeças, o que acontece? A queda é mais alta. Atacar embaixo, a queda não é tão. Não pode deixar. Ô, só Deus, assiste a aula. A queda é mais alta, né? Então, a pessoa tem medo de cair. Para ela ter medo de cair, ela tem que se sustentar em algo. E mesmo com as decisões erradas que foram tomadas, né, vem um pouco do arrependimento. E a pessoa quer transferir, talvez, peso de decisões. Coisa que quem decidiu foi a própria pessoa. Então, são atitudes erradas, situações que foram criadas pela própria pessoa, que não tem como evitar. Agora, deixe a pedra rolar. Por isso que, nesse ensinamento aqui, a paz de espírito, nós temos que entrar numa condição tal que a gente respire e possa se deitar em paz. Porque você fez a tua parte. Não, tem que limpar, não tem como não limpar. Eu não conseguia ficar do lado da pessoa e a pessoa falando aquele monte de barbaridade. Teve uma hora que a pessoa estava ao telefone falando mais barbaridades ainda. Eu olhei pro lado de fora do carro e falei, mexo, Senhor. A verdade, se eu ficar quieta, eu estou sendo conivente. Isso era do dia. Isso era do dia. Não tem como. Veja bem, onde tem uma pessoa que tem um morricário no peito, e ela estiver dedicando, estiver cumprindo a sua missão, ela virou um foco de luz. Onde ela entrar, a luz vai chegar. Se tiver coisa errada e mentirosa, vai aparecer. Não tem como evitar isso. Aí não tem como evitar. Por isso que o nosso servir tem que ser linkado direto com o mestre Sama, direto. Vou dedicar. Quanto mais você dedicar, mais luz você vai ter, mais força você vai alcançar, você vai se elevar e vai entrar. O que tiver escondido vai aparecer. Quem tem que ter medo é quem está mentindo e aprontando. Nós que estamos no caminho da justiça, temos que manter a nossa linha, por mais doloroso que seja. Porque no primeiro momento a impressão que dá é que o mal prevalece. Entendeu? E Mestre Sama diz que é errado pensar que os honestos saem perdendo. Então, calma. Como diz um salmo do Mestre Sama, fiquem tranquilos, esperem um pouco mais. Aproxima-se uma vida venturosa nunca antes sonhada. Então, falta pouco para uma grande virada. Nós estamos no limiar de uma grande transformação. Isso não são todos que vão ficar do lado certo da margem do rio. É escolha. Se escolher um lado, não pode ficar em cima do muro. Escolher um lado, Deus vai dizer amém. É aqui? Amém. É aqui? Amém. A hora que vier a tsunami, escolhi o lado errado. Dançou, não tem como passar não. Né? São escolhas. Não tem como voltar. Não tem como. É bem mal. Não tem meio termo. É uma situação, assim, essa pessoa que é o meu chefe imediato, muita gente não gosta dele. Comigo ele sempre agiu correto,
sempre me beneficiou. Então, eu tenho por ele uma lealdade. Uma coisa assim, não uma lealdade, uma gratidão. É um cara que nunca fez nada de errado comigo, me defendeu. Quando eu precisei reajustar salário 2 vezes, foi ele 2 vezes que me reconheceu, sempre me defendeu. Eu tinha um relacionamento bom. Não tinha como não defender. Eu sei que agora ele está arredio até comigo. Quando eu expliquei, eu não sei se o olho dele abriu e ele enxergou o buraco que ele está, ele está arredio. Assim, é ruim. Eu poderia ter ficado calada? Poderia, mas eu acho que meu coração não ia permitir eu ficar calada. Nesse momento atual que nós estamos vivendo, nós não podemos ser omissos, nem coniventes com o mal. A verdade dói? Dói. Mas dói para quem mente. Não é? Para quem está do lado da verdade, a verdade é a verdade. Para quem opta pela mentira, a verdade machuca. A verdade machuca. Né? Então, vamos assim, ter paciência, vamos nos preparar, nos fortalecer mais espiritualmente, porque tem muita coisa para acontecer. Depois do dia 15 de junho, muito mais coisas vão acontecer. Tá bom? Sábado, culto da prosperidade e reunião de ensino, né? O que mais? Foi tanta coisa esse mês. A nossa semana que vem? Ah, tá. E a partir do mês que vem, o culto da prosperidade, antes, o terceiro sábado vai ser um sábado voltado para a família. Vai ser feita uma programação com esse objetivo. E posteriormente, em seguida, encerra-se com o culto da prosperidade, com a nova roupagem. Tá bom? Obrigado a todos e uma boa missão.